Muito bem, olá pessoal, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas, empresários, futuros empreendedores, a mais um videocast de Evandro Barros, Mentoria Consultiva. Nesse videocast de hoje eu gostaria de falar sobre planejamento estratégico. Por que você deve revisar o seu planejamento estratégico trimestral? Hoje é dia 4 de abril de 2022, a primeira segunda-feira do ano. O ano começou, o primeiro trimestre já se foi, e aí quando a gente faz um planejamento anual, divide por trimestre para ficar mais fácil a gente poder acompanhar uma série de coisas na nossa empresa, chega o momento da gente fazer uma revisão desse planejamento trimestral, ou seja, olhar para os três primeiros meses e fazer aí uma revisão geral, de forma que a gente consiga dar os próximos passos na nossa empresa e ir em direção aos resultados que a gente deseja alcançar. Nesse vídeo eu vou falar sobre isso, o que você deve fazer para você não só fazer essa revisão da forma adequada, o que você deve revisar e também onde focar para você alcançar os resultados que você deseja. Roda a vinheta e eu já volto para a gente falar sobre isso aí. Bora lá! Então vamos lá, pessoal, direto ao ponto como sempre, e vamos falar sobre planejamento estratégico. Quando a gente faz o planejamento estratégico, que eu chamo de nível 1 da pirâmide, né? Os donos ou os sócios deveriam poderiam pensar nesse planejamento a ser feito para o ano, revisão geral aí semestral, mas geralmente a gente corta o planejamento anual em trimestres, né? Obviamente em 12 meses, mas faz uma revisão um pouquinho mais detalhada a cada trimestre para não deixar passar coisas aí que ficaram de um mês para outro, até porque existem meses que a gente não tem tanto tempo de fazer essa revisão, mas se passar de 3 meses, com certeza a coisa já começa a tomar um tamanho, né? E muitas dessas coisas que começam a tomar um tamanho podem ser complicadores para a nossa empresa. Aqui no meu processo de mentoria consultiva, eu trato desse assunto planejamento estratégico, né? Já tem um ano mais ou menos que eu venho mudando o meu approach. Já vou trazer esse novo approach para vocês aqui no videocast também, tanto no canal quanto no Spotify. Eu mudei, né, o ciclo da excelência, agora a gente trabalha com 3 principais temas: planejamento estratégico, gestão por processos e controle da rotina. Anteriormente eu trabalhava com 4 temas, eu trabalhava com estratégia e depois fazia o planejamento anual. Agora eu juntei esses 2 temas, estratégia e planejamento, num tema chamado planejamento estratégico. Por quê? Porque com o passar do tempo, né, atendendo a vários tipos de empresários, de vários mercados diferentes, e meu foco são atualmente, né, pequenas e médias empresas, eu percebi que dava para a gente fazer coisas de forma mais simples e mais rápida e utilizar, obviamente, um termo que já é conhecido, que é planejamento estratégico, para resumir algumas ferramentas, passar algumas metodologias para esses empresários de forma mais simples e rápida. Simplesmente por isso, e aí eu vou reduzir, obviamente, vou lançar novos cursos, vai ter um novo curso, né, unindo aí estratégia e planejamento anual num curso que eu vou chamar de planejamento estratégico para pequenas e médias empresas. Estou refazendo o curso de gestão por processos e também o de controle da rotina. Você pode ver que no meu site está tudo fechado lá porque estou em fase de remodelagem e regravação desses cursos. Mas dentro do meu processo de mentoria consultiva ele já vem acontecendo. Se você quiser conhecer o processo de mentoria consultiva, eu tenho tratado de forma individual com os empresários. Entre em contato, sempre o meu e-mail está aí na descrição, o meu WhatsApp também, para que você entre em contato, independente, pode ser via Instagram, via Facebook, via LinkedIn, via site, enfim, você tem vários contatos aí. Então vamos lá, para a gente poder revisar aí o nosso planejamento estratégico, né, a gente precisa ter aquela visão anual. E aí,
projetando metas, projetando receitas, despesas fixas, variáveis, fazendo aquela análise geral para que as projeções possam orientar a empresa na direção que ela quer ir, né? E aí, quando a gente faz um planejamento estratégico, a gente lida principalmente com 4 elementos, vamos chamar assim. O mapa estratégico, a esteira e o mix de produtos e serviços, a parte de jornada do cliente e a estratégia financeira. Esses 4 temas perfazem o planejamento estratégico que dá para todo e qualquer tipo de média e pequena empresa fazer que funciona, que é uma beleza. E é da forma que eu tenho tratado com os meus clientes aqui. Eu vou passar para vocês 4 porquês, né, 4 temas importantes que acontecem tanto comigo, né? Eu tenho 2 empresas e faço isso, pratico isso para as minhas empresas e passo da mesma forma para os meus clientes. O primeiro porquê de você revisar o seu planejamento estratégico trimestral é para que você tenha a possibilidade de revisar suas metas, tanto empresariais quanto as metas dos processos. Quando a gente começa a crescer, né, obviamente a gente tem as metas do negócio, as metas da empresa. E as metas da empresa são as metas que eu chamo de nível 1. Né? Estão ali na pirâmide, toda pirâmide tem 3 níveis. O nível 1 tem ali as metas empresariais, que podem ser metas de faturamento, de vendas, uma série de metas que a empresa vai ter olhando o ano inteiro para que ela possa ir em direção ao alcance dessas metas. E aí, quando a gente tem aquelas metas, né, anuais, eu quero faturar esse ano X mil reais ou X milhões de reais, se for o seu caso, eu vou dividir essas metas mensalmente. E aí, chega a hora, né, nesse trimestre, da gente avaliar essas metas como foram, né? Já passaram os meses de janeiro, fevereiro e março, e agora, iniciando abril, é o momento de parar, olhar para trás, ver o que eu fiz de certo e errado, se eu planejei, por exemplo, uma meta linear, né? Eu quero faturar 50 mil por mês e essa linearidade não contou com alguma sazonalidade, é hora de refazer essas metas. Então, tem empresário que coloca uma meta linear, né? Eu quero faturar X por mês, de forma fixa. Tem empresário que coloca uma meta crescente. Enfim, o formato da colocação das suas metas vai orientar a sazonalidade, né, da resposta do seu mercado, porque o seu mercado, em função das sazonalidades do ano, pode ser que você tenha uma sazonalidade específica do seu nicho, como a moda tem, por exemplo, né? Não só o período do ano que frio e calor, talvez no frio venda mais em função do seu tipo de negócio, no calor venda menos e assim por diante, existem as datas comemorativas, então tem várias outras coisas que influenciam as suas vendas e que influenciando as suas vendas, vão influenciar as suas metas. E aí, sabendo dessas sazonalidades, você vai olhar para trás, ver se deu certo ou não, para orientar para frente e reprojetar ou replanejar as metas do próximo trimestre. Dar uma ajeitadinha ali, consegui, não consegui, por que não consegui, o que foi que deu em relação às metas. Primeiro empresariais e depois dividir, né, que eu chamo de desdobramento de metas. Uma outra hora eu venho fazer um outro videocast sobre isso. Eu preciso desdobrar as metas da empresa em metas dos processos, que é do nível 2. Né? Para que cada gestor, né, mesmo sendo uma empresa pequena, você sendo o próprio gestor, você vai olhar processo a processo, operacional, marketing, vendas e pós-vendas, financeiro e assim por diante, com as suas respectivas metas. Porque se você só tem as metas da empresa, muito provavelmente as pessoas vão se sentir perdidas no que alcançar. Existem as metas da empresa, elas têm que ser desdobradas para as metas dos processos e as metas dos processos têm que refletir as atividades de cada uma das pessoas que estão ali linkadas a cada processo. É assim que a gente faz um desdobramento de forma, obviamente, bem resumida. Então, número 1, revisando as suas metas, olhando o que você alcançou e projetando novas possíveis metas ou alguma alteração em função do resultado que você teve. Segundo, por quê? Para você revisar as possíveis alterações no seu planejamento do próximo trimestre. Eu falo em ações porque depois que você revisa metas, muitas das coisas que você está pensando em fazer ou que você pensou em fazer lá em dezembro do ano anterior, né? Geralmente a gente faz o planejamento estratégico de um ano em dezembro do ano anterior. Lá em dezembro, quando eu planejei as minhas metas, eu estabeleci algumas ações para poder alcançá-las.
E aí, depois que termina o primeiro trimestre, eu vou olhar se eu fiz aquelas ações, se todas as decisões que eu tomei foram legais, não, deram certo ou não. Então, é olhar para as ações que estão linkadas àquelas metas e saber se você precisa fazer mais alguma coisa. Se muda a meta, né, vai mudar muito provavelmente alguns processos, inclusive algumas atividades de alguns processos. E mudando isso, vão mudar as ações que você vai ter que fazer para alcançar aquelas metas. Agora eu tinha planejado X e quero X mais Y, então talvez você vai ter que fazer mais vendas, vai ter que melhorar o seu marketing, vai ter que melhorar os seus processos internos em algumas coisas. Então essas ações vão precisar ser alteradas de forma que você consiga olhar para o próximo trimestre, né, ver o que você fez certo no trimestre anterior e replanejar essas alterações aí no seu planejamento em termos de ações para que essas ações sejam efetivamente comprovadas, né, efetivas, para que esse plano de ação do próximo trimestre seja algo que você consiga não só olhar para ele e falar, eu ainda tenho que fazer isso, então em abril eu vou fazer isso, né? Nós estamos hoje, como eu disse, dia 4 de abril, na primeira segunda-feira do ano. Se eu tenho que fazer isso em abril, maio e em junho para alcançar aquelas respectivas metas, o que é que vai ter que ser feito, quem vai fazer, quanto eu vou investir para cada ação e linkar ações, de novo, também por processo. Se você olhar as metas da empresa, desdobrar essas metas por processo, você vai perceber que cada processo vai ter algumas ações específicas. Uns processos mais, outros menos, mas todo o processo da empresa, obviamente, vai ter que fazer alguma coisa e os respectivos responsáveis vão ter que puxar essas ações para que as ações levem esses processos a atingir a respectiva meta da empresa, né? É uma soma das ações de cada processo que vai atingir a meta da empresa. Nunca algo sozinho ali, especificamente, vai dar o resultado que a gente quer. Então, revisar as ações focadas no próximo planejamento, olhando as ações que você, né, tomou ali para trás, vão fazer com que você tenha condições, né, melhores condições de tomar decisões ali para frente. Terceiro, tomar decisões para as eventuais mudanças em função dos resultados do primeiro trimestre. Agora eu estou falando de decisão. Nem sempre uma decisão você vai precisar tomar uma ação imediata, né? Muitas decisões, obviamente, elas vão ter ações mais de longo prazo, mais de médio prazo, né? E o próximo trimestre é um período, né, que eu chamo, é um horizonte de curto prazo, né, principalmente o próximo mês. Então, quais são as decisões que você vai tomar agora que vão alterar, inclusive, ações de médio e de longo prazo? Porque tem coisas que a gente quer fazer lá na frente que eu vou ter que começar antes, que vão levar muito tempo para serem feitas e que para serem feitas, né, e estarem prontas lá naquela data de mais longo prazo, talvez eu tenha que começar agora. E aí eu tenho que ver cada uma dessas ações como mini projetos dentro da minha empresa para que eu tenha o resultado. Então, tomar as decisões agora para que eu consiga, em função do resultado que eu tive no passado, olhar mais para frente para que essas soluções ou essas resoluções de médio para longo prazo possam trazer resultado para a minha empresa, é importante nesse momento. A cada revisão trimestral, eu decidi quais vão ser, né, as principais decisões que eu vou tomar, olhando principalmente longo prazo. Vão ter decisões que eu vou tomar que vão afetar os resultados possivelmente da minha empresa, principalmente se forem positivos, óbvio, né? Para um médio e longo prazo. Talvez você tenha que demitir uma pessoa, talvez você tenha que contratar mais X pessoas em função do seu crescimento de vendas, talvez você tenha que sair de onde você está fisicamente e isso vai te custar mais caro, porque você está crescendo muito rápido e aí as coisas podem tomar um outro rumo, ou o contrário, talvez você está caindo tanto em venda que você vai ter que tomar uma decisão mais drástica de sair de onde você está, num lugar maior para ir para um menor, enfim. Tanto para cima quanto para baixo em relação, né, a coisas positivas ou coisas que você vai precisar melhorar no seu negócio, essas decisões vão precisar ser pensadas para o médio e para um longo prazo para que agora, num curto, que é o próximo trimestre, você tome essas decisões mais assertivas, tá ok? E o quarto e último ponto, para que você consiga, diante, né, das metas, dos prazos, do plano de ação e das decisões,
olhar para o seu time e ver o que você precisa fazer para poder colocar as pessoas nos lugares certos, com os treinamentos adequados, de acordo com os processos que você tem. Porque muitas vezes a gente quer crescer, mas as pessoas não estão preparadas, né, no meu time, para aquilo que o processo precisa, para as atividades que fazem parte de um processo, para aquele processo entregar aquilo que é necessário e que esteja de acordo com o meu planejamento estratégico. Eu vejo isso muito com os meus clientes aqui. Por quê? Porque ele não fez o desdobramento, ele não tem processos padronizados, né, no nível 2 aí da empresa, e aí no nível 3, que é o nível do colaborador, muitas vezes ele fica perdido. Porque o colaborador ainda falta ser treinado, ele não está no momento ainda de fazer tais atividades, ele precisa de um acompanhamento. Como é que está o seu time? Né? Quais são os temas que você vai precisar trabalhar no próximo trimestre com a sua equipe, olhando o seu time? No meu caso, né, eu não tenho equipe, sou sozinho, mas eu tenho prestadores de serviço e fornecedores, então eu tenho que fazer um networking eventualmente mais forte num trimestre ou outro. Para quê? Para que tudo aquilo que eu faça reflita, obviamente, positivamente nas minhas vendas, no meu marketing, no meu resultado, no meu branding, na imagem, numa série de coisas que só vão trazer resultados positivos para a minha empresa. Então, esse quarto ponto é: quais são os temas que você vai precisar trabalhar com a sua equipe? Pode ser um treinamento, pode ser um retreinamento, pode ser um workshop interno, pode ser qualquer coisa que você precise fazer com algumas pessoas ou todas ao mesmo tempo, para que você consiga fazer com que essas pessoas, naquele próximo trimestre, não repitam aqueles mesmos erros ou aquelas mesmas coisas que aconteceram, né, no primeiro trimestre. Essa é a hora de você fazer uma análise das pessoas. Por quê? Porque se você olhou para os processos, acredita que eles estejam padronizados, acredita que eles estejam funcionando e redistribuiu as atividades da forma correta para as pessoas, agora, né, porque a gente sempre começa processo para depois trabalhar as pessoas, agora é a hora de você olhar quem está entregando, por que está entregando ou por que não está entregando e tomar as devidas providências. Aquele colaborador precisa ser treinado naquilo, aquele outro precisa melhorar aquilo. E aí, inclusive, olhando as metas da empresa, né, tem muita gente que dá metas específicas para vendedor, seja um vendedor interno ou externo, poder mudar a meta, poder requalificar aquela pessoa, poder orientar de forma diferente aquela pessoa, poder falar, isso aqui não foi legal, isso aqui você precisa trabalhar, isso aqui eu vou te pagar um treinamento do nome X para você fazer, enfim. Depois desse treinamento, né, depois dessa qualificação, você vai fazer um novo acompanhamento para que, na hora que chegar lá no segundo trimestre, você possa avaliar de novo, né, porque aí vai ser o primeiro semestre, você vai estar exatamente no meio do ano, inclusive, que é o que eu fazia, pagando bônus, olhando as pessoas, porque se você faz uma gestão mensal, né, para fechar o seu mês, e toda gestão é efetivamente mensal, mas resume essa gestão mensal num trimestre, você consegue ter um espectro de visão um pouquinho, né, de médio prazo, aí, olhando o trimestre, para que as ações não se repitam. Muitos dos problemas que a gente tem nas nossas empresas, e quando eu tinha muitos colaboradores, acontecia comigo também, são problemas repetitivos. Quando eles são repetitivos, ou é porque eu não sanei a causa raiz desse problema, eu investiguei ali, dei uma olhadinha, chamei atenção, lidei com o problema de uma forma mais, vamos dizer, global ou genérica, mas eu não atuei na causa raiz, eu não investiguei onde é que efetivamente estava, né, a causa raiz daquele problema para eliminar a causa raiz dele, e também não fiz nada com as pessoas. Então, é hora de você olhar os problemas que você teve, tudo aquilo que deu errado, e trabalhar as pessoas para que elas estejam preparadas para que dê certo, né? Para que os processos funcionem, as atividades de cada processo funcionem, e aí tudo aquilo que você planejou para o próximo trimestre traga os resultados das metas que eu falei lá no primeiro tema, para que você alcance os resultados que você queira. Tá ok, pessoal? Acho que esses 4 pontos, se você já revisar, poderiam ter outros, obviamente, mas se você fizer uma análise do seu trimestre, pensando
nesses 4 temas já vai te ajudar bastante. Eu acredito que vai já te dar aí um direcionamento muito melhor para o próximo trimestre e para você fazer esse rollout, né? Repetir isso aí algumas vezes nos próximos trimestres na sua empresa, com seu sócio, com seus gestores, ou se você for sozinho, você mesmo fazer isso para você. Tá ok, pessoal? Fico por aqui. Mais uma vez, te convido, se você quiser, um apoio para fazer o seu planejamento estratégico, estruturar um sistema de gestão para sua empresa, trabalhar a rotina dos seus colaboradores e a sua rotina de forma que você tenha resultado. Entre em contato comigo, vai ser um prazer te apresentar o meu processo de mentoria consultiva para que você possa ser acompanhado por mim aí durante alguns meses e a gente ir de encontro aos resultados que você deseja alcançar. Está aqui o contato na descrição desse videocast, deixo sempre o meu e-mail, WhatsApp e assim por diante, então você pode entrar em contato comigo, a gente marca um bate-papo aí inicial sem custo nenhum para eu entender as suas necessidades, as suas dificuldades, o momento que você está, o momento da sua empresa e quem sabe poder te enviar uma proposta. Ficaria muito feliz se a gente pudesse trabalhar junto para alcançar os resultados que você deseja. Fico por aqui, gratidão, saúde para todo mundo e até o próximo videocast. Tchau, tchau, pessoal.